Deus sinal da Santa Cruz, velho Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de estarmos em íntima união com nosso Deus, com nosso Senhor e Salvador, e de modo especial, dia de encontrá-lo fisicamente, de o receber, ele que se dá em comunhão, e de nos alegrarmos, porque vivemos o cumprimento da promessa que é narrada no Evangelho. E isso é algo espetacular. O Evangelho de hoje é maravilhoso, porque se pegarmos o que o Evangelho nos traz, nós percebemos que que um dia vivíamos na escuridão, nas trevas, como diz a palavra, não vivemos mais. E isso é motivo de alegria para nossas vidas, de esperança e de coragem para que nós permaneçamos nessa luz. E essa luz que veio, essa grande luz que brilhou e que dissipa toda a escuridão, essa luz é Jesus. Jesus é aquele que ilumina todo lugar, toda situação, todo ser. E nós somos convidados a contemplar em primeiro lugar essa luz. E isso se faz fundamental para a nossa vida. Olhar para o Senhor
contemplá-lo. Como tu és grande, como tu és belo, como o Senhor verdadeiramente nos ama, pois essa luz veio brilhar justamente para isso, para manifestar o amor de Deus para cada um de nós, para manifestar como Deus é próximo, como Deus se faz presente em cada uma de nossas vidas, como Deus é capaz de se entregar para que todas as gerações possam viver em plenitude e alcançar o reino dos céus, pois como a própria palavra diz, ele está próximo, pois efetivamente ele já veio. O reino dos céus é a vida com Cristo, que começa a ser manifestada aqui e será plenamente revelada no reino dos céus, quando nós estivermos na sua presença. O outro lado do Evangelho é que Jesus ele vai a um lugar chamado Galileia dos Pagãos. E ele vai para quê? Para chamar. Esse é um ponto que nós não podemos esquecer de forma alguma. Jesus chama a todos. Jesus não escolhe. Você tem todas essas características aqui, então vou te chamar. Não. Jesus não faz isso. Jesus simplesmente chama. E isso se dá até hoje. Jesus continua a nos chamar. Jesus continua a se interessar por nós e a nos convidar. A grande diferença se faz no receptor, que somos cada um de nós. Como nós recebemos o chamado do Senhor, como nós o respondemos. E que bom será quando tivermos a coragem destes discípulos do Senhor que Mateus narra no Evangelho. Perceba, chamou Pedro e seu irmão e rapidamente eles o seguiram. Depois chama Tiago e seu irmão e eles também param o que estão fazendo e vão seguir o Cristo. Que nós tenhamos essa disposição de poder, ao contemplar essa luz que é Jesus, ao contemplar sua palavra, que nos chama, que nos fala, que nos liberta, possamos também nós fazer a nossa escolha de permanecer com Ele, de deixar essa luz tocar todo o nosso ser. E a partir desse relacionamento íntimo com o Senhor, permitir também que passemos a ser um reflexo da luz do Senhor. Porque a luz habita em nós e passa a se manifestar por meio da nossa vida. A luz não é nossa. Como diz a segunda leitura, não é mérito nosso, mas é mérito do Cristo, que quer, assim, espalhar o seu amor, espalhar a tua palavra, dar condição para que todos tenham a vida e a vida em plenitude, que é efetivamente transmitida por meio dele. Que assim seja. Querido Jesus, nós queremos te agradecer por tão grande amor. Queremos te agradecer por podermos contemplá-lo e viver sob a tua luz. Dai-nos a graça
de desejar permanecer aqui, Senhor, e nos afastarmos de todo tipo de escuridão. E se entrarmos em algum lugar escuro, que ali possamos também invocar o seu nome e brilhar a tua luz naquela situação, naquela realidade, para sermos firmes e fiéis na vida em ti. Nós te suplicamos. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, pois necessitamos de ti. E dai-nos o teu Santo Espírito. Amém.